Mas é importante quando a gente dá luz a uma situação como essa, quando a gente cobre uma situação como essa, primeiro para que isso não aconteça mais. E a gente precisa deixar claro, principalmente para os pais de crianças autistas, quais são os seus direitos. Mas é importante quando a gente dá luz a uma situação como essa, quando a gente cobre uma situação como essa, primeiro para que isso não aconteça mais. E a gente precisa deixar claro, principalmente para os pais de crianças autistas, quais são os seus direitos. Por isso a gente conversa ao vivo com Amanda Bueno, que é psicóloga mestre em análise do comportamento, ela que é especialista no assunto, nos atende pelo Radar RPC. Primeiro, doutora Amanda, obrigado pela participação aqui no Meio Dia Paraná. A gente sabe que hoje o estado do Paraná tem 12.739 alunos autistas nas escolas espalhadas pelo nosso estado. São dados da Secretaria Estadual de Educação. E a gente queria saber e até passar para esses pais e para aqueles pais que ainda não se identificaram com crianças autistas de maneira oficial, quais são os seus direitos? Quais são os direitos das crianças autistas? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Quando a gente pensa em leis de pessoas autistas, existe a lei federal, existe a lei brasileira de inclusão e também existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, o estado do Paraná tem a lei mais moderna do Brasil a respeito de pessoas no espectro do autismo, ou pessoas TEA, tá? É a Lei 21.964. Ela é recente, a modernização dessa lei, ela tem apenas 1 ano. E o capítulo 3 fala das diretrizes específicas para a educação. Então, pensando no contexto educacional do aluno autista, sendo ele criança, adolescente ou adulto, ele tem os mesmos direitos. Então, a primeira questão é, não se pode negar a vaga. E a vaga tem preferência para esse aluno. Caso a vaga seja negada, pela lei federal pode-se aplicar uma multa de 3 até 20 salários mínimos e reincidência pode levar à perda de cargo e até questões criminais mais sérias. Tá? Além disso, na lei do Paraná, se prevê formação continuada de professores e demais profissionais da educação, não é só o professor, e tem que ter base em evidência científica. Isso está na letra da lei. Então, não se pode dar formação para o professor que não tenha base em evidência. Tá? Além disso, tem que se adotar práticas inclusivas, incluindo manejo de comportamento. Manejo de comportamento é o termo que é usado para lidar com crises ou situações em que esse aluno não se sinta bem. E foi isso que faltou especialmente para essa escola e provavelmente falta para todas as outras. Treinamento para manejo de crise. E esse treinamento não envolve conter um aluno. A palavra contenção não deve existir, muito menos ser praticada. Tá? Além disso, a escola tem que manter informações do aluno registradas e é obrigada a passar isso para a próxima escola, caso o aluno mude de escola. Pode utilizar técnicas de análise do comportamento, como prevista pela lei, além de outras abordagens com evidência científica. Caso comprovada a necessidade, pode ter um profissional de apoio e as diretrizes desses artigos não excluem a necessidade de educação especial. Por último, precisa ter um projeto político-pedagógico adequado para o aluno. Esse aluno tem direito a um plano de ensino individualizado e um plano de avaliação individual, que deve ser trimestral e deve ser entregue para os pais para obter consentimento. Esse é o mínimo. Foi dito, o estado do Paraná ele tem o primeiro código estadual da pessoa autista do país, que é um avanço muito importante. Ele foi aprovado em 2024 na Assembleia Legislativa, inclusive com a sua participação de perto, aí, olhando sempre para esse assunto. E esse código ele tem como finalidade garantir o direito da pessoa autista e dos pais. E quando se nega, quando o pai leva para a escola, porque a grande dificuldade que a gente recebe aqui, principalmente dos nossos telespectadores que passam por isso, é a seguinte: no papel tudo funciona, a escola deveria ter um tutor, mas a escola não tem. Eu chego lá, a escola deveria me dar uma vaga, mas a escola não dá. Como que a gente tira da teoria para a prática e por que a prática ela é tão distante hoje ainda da teoria? A modernização dessa lei é muito recente, então a primeira coisa que deveria acontecer é essa família ler inteiramente a lei e carregá-la dentro do bolso, levar para a escola, porque muito provavelmente nem os profissionais da escola sabem da existência completa dela, ou se sabem, têm a ignorado. Caso isso seja negado, é importante que isso seja documentado, a Secretaria de Educação seja avisada. Veja, a lei vale para a escola municipal, estadual e também vale para a rede privada, para qualquer instituição escolar, seja ensino fundamental, ensino de educação infantil ou ensino superior. Então, a Secretaria de Educação deve ser comunicada e, caso não seja resolvido, isso deve ser levado para questões judiciais. Contudo,
os documentos que são previstos na lei devem ser exigidos pelos pais. Ok, doutora Amanda Bueno, que é psicóloga, mestre em análise do comportamento, trabalhou de perto nesse Código de Defesa, né, dos direitos da criança autista, do autista aqui no Paraná. Qual que é a orientação? Claro que a senhora teve um panorama geral e a principal orientação que fica para o nosso telespectador que passa por essa situação é essa: tenha o código junto de si. Busque ele na Assembleia Legislativa, busque ele nos canais de comunicação, ele está disponível na internet, é importante ter esse código para você saber dos seus direitos e exigir os seus direitos, caso você não consiga da maneira normal, que seja através do Poder Judiciário. Essa é a principal orientação para os pais? A principal orientação, além dessa, é ter certeza de que tanto a escola como o tratamento desse indivíduo tem base em evidência científica. Caso contrário, o investimento não vai ter retorno e a independência do seu filho pode ser roubada. Doutora Amanda, obrigado por participar com a gente. A gente traz essa entrevista rápida e curta para reforçar a importância de a gente ter o acesso à informação. O que vimos nessa escola é inadmissível. Está completamente fora daquilo que prega esse código, está completamente fora daquilo que prega os direitos. Então, o objetivo principal é o acesso à informação. Obrigado, doutora.